acho que o livro tem duas coisas que me ocorrem quando a gente fala da importância do livro na minha vida. A primeira delas é a coisa que o próprio livro faz, que é o que gera dentro do leitor, que é a coisa de você conter o que você é. Eu, com a maioria das pessoas, me tornei leitor quando era jovem, era uma pessoa muito tumultuada, muito angustiada, e o livro me ajudou a conter isso. Caras como Henry Miller, Graciliano Ramos, Camus, Clarice Lispector, essa gente tem o condão de teve o condão de organizar o que eu podia ser naquele momento, me ajudar a pensar quem eu era. E como eu também vivo num país pobre e burro, lamentavelmente, para o bem e para o mal, o livro me fez com que eu mudasse de classe social. O livro materializa a possibilidade de uma pessoa de poucos recursos no Brasil evolua. E aí eu descubro, como roteirista de televisão, requisitado e tudo mais, que essa coisa simples, que é escrever com clareza, é uma coisa muito sofisticada. Eu não sei se é bom ou ruim, eu gosto de que seja sofisticada, mas eu lamento que seja tão pouco usual, né? Então, o livro e a escrita ainda ocupam um lugar muito pequeno no Brasil. Acho que por isso que é tão importante. En primer lugar es pues mi método de subsistencia y es de lo que estoy viviendo en este momento, de escribir, pero más allá de esto y más importante creo que es pues una fuente de felicidad y de placer bastante inagotable, porque hay otras fuentes de placer que se acaban o se acaban con el tiempo, con la edad, y la literatura pues es una cosa que se puede de alguna forma hacer siempre. Yo empecé a leer de muy pequeña y después pues he seguido leyendo, y en momentos pues trágicos de mi vida me ha acompañado y me ha salvado la literatura muchas veces, y en momentos felices pues ha hecho que mi mundo fuese más amplio, más rico, más divertido también. Uma das mudanças que eu fiz de casa quando já era adulto, eu devia ter uns 30 e poucos anos nessa época, veio o pessoal do caminhão de mudança, pegaram umas caixas e foram pondo os livros lá. E na hora de levantar a caixa, um dos rapazes gemeu, porque o peso grande, ele fez uma cara meio feia. E aí estavam levando a caixa e falou, meu pai me mandava para a escola, eu fugia da escola, estou agora carregando o livro para os que estudaram. Eu fiquei com muita pena dele, porque vai fazer o quê depois que a gente perdeu essa oportunidade, né? Eu comecei a ler muito pequeno, quando era garotinho mesmo, assim que eu aprendi a juntar as sílabas, eu comecei a ler gibi. Naquela época tinha muito gibi de histórias do faroeste americano, e tinha os heróis, os gibis nacionais naquela época não existiam ainda, eram traduzidos para o português. E depois, na adolescência, comecei a ler bastante. E aí descobri Machado de Assis nessa época. E fiquei absolutamente encantado. Eu hoje, quando eu voltei a reler os livros que me tocaram muito do Machado de Assis, Memórias Póstumas, eu hoje, a segunda vez que eu li, eu vi como eu tinha sido ingênuo a minha interpretação. Mas ainda assim, eu senti muito prazer de conhecer a literatura, de ver essas especulações bem-humoradas que ele fazia da alma humana. Hoje, para mim, a literatura é essencial na vida. Não posso pensar que eu tenho condição de viver sem escrever. Escrever traz uma felicidade para a gente, que talvez os pintores possam ter isso. Mas você normalmente vai sentir felicidade, você tem que estar com pessoas de quem você gosta, ter acontecido uma coisa muito importante, estar numa paisagem, num momento, ou você está usando uma droga que te traz felicidade. Escrever, você senta com o computador virado numa parede branca e você fica horas ali brigando com as palavras. Tem um momento da escrita que você sente que deu certo, que ficou bom, que aliás ficou melhor do que aquilo que você havia planejado escrever antes. Nessa hora a gente sente uma felicidade real, verdadeira. E é uma felicidade que a gente obtém sozinho, de frente para a parede, sem necessidade de nenhuma pessoa por perto e de ninguém, e de nenhum espaço físico especial. É lógico que se depois gostarem do que você escreveu, você vai achar legal. Mas aquela felicidade você já experimentou sem precisar de ninguém, nem da aprovação alheia.
Eu acho que eu não conseguiria viver sem literatura, né? Eu acho que desde pequena, mesmo antes de começar a ler, liam para mim. Minha mãe, minha avó lia muita coisa para mim. Então eu sempre fui acostumada a ouvir histórias, a estar sempre em contato com a literatura. E hoje eu acho que eu não conseguiria viver sem literatura, porque a literatura, eu acho que ela inquieta. A literatura, quando ela merece esse nome, literatura, ela é inquietante, ela coloca as certezas em dúvida. Então eu acho que isso para mim, pelo menos, é fundamental. Olha, eu diria que a literatura para mim é tudo. E isso desde sempre, desde que eu me entendo por gente, desde criança, ouvindo meus pais me contarem histórias, professores contando histórias, daí a pouco podendo eu próprio ler as histórias. Mais adiante ainda, eu tentando escrever histórias, né? E isso nunca foi, para mim, uma evasão da realidade, uma evasão do mundo. Pelo contrário, é a minha forma de inserção no mundo. E eu sou muito grato a todos os escritores que conseguiram pôr em palavras aquilo que eu não dou conta de pôr. Eu me considero uma pessoa integralmente marcada pela literatura, construído pela literatura. Comecei lá nos meus 13, 14 anos, vivi a minha pré-adolescência, adolescência, da passagem dos anos 60 para os anos 70, que foram muito impactantes no Brasil em função da ditadura militar e pela revolução, pela contracultura do mundo, né, que realmente o movimento cultural que houve nos anos 60 e 70, nós sentimos as repercussões desse período até hoje. Quer dizer, foi um período de grandes transformações e eu me fiz escritor, me fiz leitor justamente nesse caldeirão de passagem, né, nesses anos de passagem. E ao longo da vida, escrevendo, quer dizer, mexendo com a linguagem, com essa representação do mundo, quer dizer, entre o mundo e nós estão sempre as palavras. E aí eu fui me escrevendo junto, porque pela literatura você passa a reconhecer os outros, ou pelo menos, de certa forma, você inventa o mundo, inventa as pessoas, você cria realidades paralelas, experiências que você oferece ao leitor. E nesse processo de mexer com linguagem, com a solidão da linguagem escrita, você acaba se transformando, né? Eu sempre brinco que há dois momentos da literatura. Primeiro, a infelicidade produz literatura. As pessoas que têm problemas vão escrever, né? As felizes não, vão ao cinema, namoram, passeiam, não precisam se trancar para escrever. As infelizes escrevem, tentam escrever para resolver esse problema. Mas, em compensação, a literatura traz felicidade no final do caminho. Então, essa é a minha história. Quer dizer, alguém que passou a vida escrevendo e sendo escrito pelos livros que leu e que escreveu. A literatura, tanto pelo lado da leitura como pelo lado da escrita, tornou-se indissociável da minha forma de pensar. Hoje, há memórias que tenho que não tenho bem a certeza se aconteceram ou se as escrevi, porque a partir de certa altura essas duas realidades chegam a uma dimensão comum e transformam-se as duas em experiência. A literatura tem muita importância para mim, constitui-me, muito daquilo que sou está refletido nos livros que tenho escrito e que tenho publicado, e é curioso olhar para trás e ver a minha história marcada por esses degraus que foram os livros que publiquei, e também pensar o meu futuro a partir dos livros que estou a escrever e que tenho plano de escrever mais tarde. O advogado e o escritor trabalham com a palavra. Direito e literatura trabalham com a palavra. Só que o dia a dia do advogado, no dia a dia do direito, nós acabamos um pouco maltratando a palavra, porque nós somos obrigados a usar a palavra, o verbo, a escrita para tratar de problemas, para tratar de conflitos, para encaminhar litígios e enquadrar a palavra nos termos da lei, nos ritos dos tribunais, nas liturgias. Então eu digo que, embora nosso instrumento de trabalho seja a palavra, o advogado acaba maltratando por vezes a palavra. Então a literatura, para mim, ela foi muito importante para me aproximar do meu instrumento de trabalho, que é a palavra, mas pelo lado bonito, inspirador, uma outra estética da palavra, como se fosse uma intermitência na minha relação com as palavras. Eu me relaciono com as palavras cotidianamente, palavras duras, palavras ásperas, áridas, que são as palavras do direito. E a literatura serve para buscar um pouco de inspiração
e alívio nessa relação obrigatória que nós temos com as palavras.